A lei, ela é até contento. O que ocorre é que muitas vezes, por falta de verba ou por boa vontade do governo federal em geral, isso não é levado a cabo. Se fosse executada a lei de execução penal ao pé da letra, como deveria ser a contento, a execução seria muito mais justa e você colocaria a pessoa de volta à sociedade ressocializada. Hoje em dia, nós temos uma população carcerária que, salvo engano, é a terceira do mundo. Só pede para os Estados Unidos, para a China é a quarta e para a Rússia. Nós temos nessa população, salvo engano, de quase 500, 600 mil presos, de 70% a 80% são presos provisórios que sequer foram julgados. Ou seja, perante a Constituição Federal, são pessoas inocentes, porque não foram julgadas dentro do tempo previsto. Então, incha essa máquina carcerária. O que é que nós temos hoje? Não temos estabelecimentos prisionais adequados nem para os presos provisórios. Se você chegar numa delegacia, você vai ver celas onde caberiam 4 pessoas, com 30, 40, onde se existe turno para que aqueles presos durmam, tratados em condições subhumanas. E isso nós vamos ver não apenas nas cadeias, nós vamos ver também nos estabelecimentos prisionais, agora sim, já adequados para cumprimento de penas. O nosso sistema prisional, a nossa lei, a nossa Constituição, ela é uma grande patrocinadora do ócio. A lei de execução penal fala que a determinado tempo de dias trabalhados você tem uma redução na pena. Mas você entra nesse estabelecimento, você não encontra nada, salvo algumas empresas que para lá se dirigem a fim de empregar aquela mão de obra. Mas o que se faz mesmo, nossas autoridades hoje, elas estimulam o ócio. Está aí uma coisa que não é cumprida fielmente. Trabalha o preso, que esse seria o primeiro passo para uma ressocialização. O preso vive no ócio, não existe uma política voltada para que se aproveite o trabalho do preso, entendeu? Não existe nenhum interesse de nenhum órgão estatal nesse sentido. Eu acho que deveria respeitar a maioria dos presos. Respeito como ser humano, porque ele não tem dignidade. Nós não temos cadeias, nós não temos estabelecimentos prisionais, nós temos verdadeiros depósitos de animais, onde o preso que não tem condições de pagar ao sistema, o sistema lá dentro, o sistema criminoso para sobreviver, ele termina sendo violentado sexualmente, violentado fisicamente, ele termina se transformando num lixo lá dentro. Então, à medida em que o tempo passa, a gente vai ver que esse homem não vai ter recuperação. Então, o que é que se pede? Que o Estado cumpra a lei. E o Estado não cumpre a lei. Uma grande parcela de dinheiro é prevista no orçamento todos os anos para que se invista na administração penitenciária, para que se invista nesses homens, para que se dê estímulo, mas que se dê condições, pelo menos humanas, deles cumprirem essa pena que o Estado lhes impôs. Infelizmente, não vejo a iniciativa pública, os órgãos públicos, neste sentido. Mesmo porque a gente pode dizer, porque a iniciativa privada não investe também. A iniciativa privada ela tem que ser estimulada pelo Estado. E o Estado não tem interesse em firmar convênios, por exemplo, com grandes indústrias, com grandes empresas, para que aproveite a mão de obra desse pessoal. Minha avó já dizia, cabeça vazia, casa do diabo. E o pior inimigo do homem é o ócio. Falar de trabalho, de reinserção social, é algo que nos move. E na unidade prisional a gente entende que isso ele tem uma importância maior ainda, porque você tira esse homem do ócio, tira esse homem de estar ali em convivência com celas superlotadas, porque essa é uma realidade, e a gente retira esse homem para um outro estrato social. Quando a gente retira esse homem para um outro estrato social, nesse momento, as nossas unidades prisionais, isso é um fato,
Esse homem vai para o canteiro de trabalho, indo primeiro passando numa psicóloga, depois numa assistente social, o envolvimento da família, dizendo, olha, estamos chamando o seu João aqui, porque queremos dar uma oportunidade a ele, né? E por meio dessa oportunidade, a gente percebe que esse homem ele tende assim a melhorar. Não tenho assim nenhuma dúvida dessa aposta na assistência, né, desse meio indiscutível de prover esse homem privado de liberdade melhores condições de sua vida. Porque quando ele chegou no sistema penitenciário, ele não tinha nenhum tipo das condições. Ele não tinha estudo, nenhum processo de educação. A socialização primária ele não tinha, que fala Bergen e Luke, que é aquele processo quando ele está pai e mãe primeiro. Depois a socialização secundária, que seria dentro de um processo mesmo de escola, dos valores de sociedade. Ele não tem. Chega no sistema penitenciário, o que é que ele vai aprender? Diz Goffman, ou ele é bom mocinho, né? Goffman vai falar no livro Manicômios, Prisões e Conventos, ou ele vai ser o bom mocinho, ou ele vai ser aquele pessoa mesmo que vai estar ali dentro agora para absorver o mal. Sou maldoso, estou aqui agora, ninguém me toque. Então, chama-se, inclusive, de profanação do eu, né? Aí vem o etiquetamento social, ele se vê agora dentro daquela comunidade e ele tem que valer aquilo, ou ele é ou não é da unidade prisional. Então, essas situações, nós entendemos que, por meio do trabalho, a gente pode minorar essa incidência que você acabou de citar, que a sociedade tanto fala. Então, eu entendo que essa política do trabalho, essa política de colocar o homem, não só o trabalho, né, lógico, mas nesse trabalho, mas colocando na mente desse homem que é um trabalho que no dia que ele sair, ele precisa estar aproveitando esta oportunidade. Imagine esse trabalho para o preso. Imagina o trabalho para o preso, estigmatizado, estava sem essa condição aqui fora, um desempregado aqui, né? E chega lá agora, no sistema penitenciário, onde na cabeça dele, eu vou ali agora para cumprir a minha cadeia, vou ali agora numa sanção, lá eu encontro um trabalho, lá eu sou gente, lá eu como a comida federal, como diz ele, que é uma comida diferenciada daqueles que estão lá sem trabalhar. Olha já uma separação do ponto de vista social tamanha. É por isso que Goffman vai falar que você cria outras sociedades, outras comunidades agora dentro da população carcerária. Você passa a ter agora novas comunidades dentro daquele mesmo espaço. É como se fosse aqui fora, né? Aqui fora você tem os estratos sociais muito bem definidos, lá dentro também, aquele preso que ele é oportunizado essa condição de trabalho, e ele vai abraçar, não tenha dúvida, porque a família dele passa a ter um tratamento sim diferenciado, porque primeiro que ele não está lá dentro, no processo convencional, já começa a ter outros espaços para a visitação de sua família. A sociedade hoje de servidores já começa a enxergar naquele preso um outro tipo de comportamento, né? Ele já começa a estar envolvido com os servidores, com a própria direção. Aí ele começa a dar um crédito. E com isso, passa crédito e oportunidade ao ser humano, aí a gente não tem dúvida que os resultados são positivos, né? Senão, não teríamos um país de tantas desigualdades sociais, mas com tantos problemas advindos aí da própria colonização que é o nosso Brasil, e ainda assim nós temos um país com poucos problemas do ponto de vista de uma guerra civil que a gente vê em outros estados, porque ainda essa sociedade brasileira se vê incluída, acha que, ainda que seja com esse parco salário mínimo, mas se vê um pouco incluída, se vê trabalhando, se vê produzindo. Então, não tenho dúvida da importância do trabalho na reinserção social. Além, aí lógico, da remissão da pena, né? Estabelece lá a Lei de Execuções Penais, no artigo 26, que a cada 3 dias trabalhado, 1 dia a menos na pena, né? Isso também é importante, o preso vê isso também como algo importante, e ele tende a ter um bom comportamento também por conta desse instituto legal. Que a maioria da população carcerária é formada por pessoas de baixa renda, né,
com nenhuma ou quase nenhuma escolaridade, e isso, em sua grande maioria também negros, né? Ou seja, pessoas que sempre estiveram à margem das oportunidades de trabalho, de estudo, de lazer e tudo mais. As pessoas que recebem uma condenação por terem praticado algum tipo de delito, assim que elas terminam de cumprir sua pena, nós dizemos que elas saem, mas elas continuam condenadas pelo resto da vida, né? Porque aquela pessoa que é um ex-presidiário, ele carrega esse estigma para o resto da vida e a condenação termina sendo eterna. Por quê? Porque não existe um trabalho na sociedade para recepcionar essa pessoa, para reintegrar essa pessoa de uma forma que permita que ela realmente possa repensar a sua vida, criar novos focos, novos objetivos, né? Eu percebo na minha experiência no sistema prisional que depois da implantação de alguns programas sociais, que hoje de fato a gente tem para onde encaminhar essas pessoas. Se esses programas não estão funcionando ainda a contento, bom, são ajustes que precisam ser feitos. Mas há alguns anos atrás a gente não tinha o que fazer, a gente recebia pessoas em situação de miséria, sabia que essas pessoas iam sair e iam voltar rapidamente para o presídio por falta de oportunidade. Durante o tempo que o interno fica aprisionado, ele tem que ser feito um investimento em cima dele durante esses anos todos, no sentido dele repensar, né, a função do crime na vida dele, não só a função do crime na vida dele, mas as circunstâncias que levaram ao cometimento do crime e construir junto com ele possibilidades para ele criar novos caminhos, né? Escolaridade, formação profissional, reintegração familiar, reintegração com sua comunidade. A importância não só do papel do assistente social, como a equipe que faz o acompanhamento a esse apenado, é exatamente o quê? Buscar o fortalecimento da família, certo? Porque a família, ela é o primeiro grupo do indivíduo, então a família precisa dar esse apoio, né? Porque por mais que tenha uma equipe que possa dar todo e qualquer apoio, ofertar qualquer tipo de projeto, de trabalho pós, né, quando da sua saída, se não houver um apoio da família, fica incompleto, né? Porque ele tem um começo, meio e fim. Ele vai começar, ele vai cumprir a sua pena e ele vai sair. Então, se não houver também um trabalho da família, a gente faz essa orientação familiar, fortalece o vínculo, que muitas vezes é rompido esse vínculo, né? Então, se tenta todo o fortalecimento dos vínculos para que quando ele sai, a família dê apoio. Eu estou 10 meses no semiaberto e só vim trabalhar depois de 10 meses, ou seja, a LEP, que é a Lei das Execuções Penais, reza que o preso, chegando no semiaberto, ele tem direito ao estudo e ao trabalho. Eu cheguei lá em junho de 2015 e só vim trabalhar agora em maio de 2016. Com isso tudo eu aprendi uma coisa, que na vida não é fácil e tudo tem que ser devagar. Então eu comecei como vendedor, não conhecia a capital, com a oportunidade que ela me deu, hoje em dia eu sou motorista dela, presto um serviço a ela. Pode muitos pensar que a gente é desprezado, mas nós temos família, temos elas, temos seu Rubi que acata a gente, temos a Aline também, que nos dá um enorme suporte aqui na rua. Sempre também nos agradece, nos dá uma força, chama para conversar se tem algum problema. Então eu me sinto muito lisonjeado e até premiado com a oportunidade que eu tive de estar trabalhando aqui com Dona Graça, da Estopa. Nem só eu, como todos, que a gente tem ela como uma verdadeira mãe, nos acolhe, independentemente do que cada um da gente fez, cometeu no passado. Que tudo espelho de vida e experiência. Esquecer o passado e fazer do passado apenas experiência para que a gente não venha a errar futuramente. E cabeça erguida, e graças a Deus até hoje tenho o apoio de minha família. E é isso aí, agradeço muito a Deus pela essa empresa que dá uma enorme oportunidade a nós que prestamos serviço a ela e nós que cumprimos pena.
no sistema carcerário da Bahia e do Brasil inteiro, que a vida lá dentro não é fácil. Agora a gente tem que olhar para trás e ver onde erramos para não prosseguir no erro. É uma enorme satisfação trabalhar aqui, prestar esse serviço a ela. E abracei mesmo com as duas mãos e hoje em dia eu me sinto uma pessoa honrada por poder estar livre na rua, andando, apesar que temos que retornar durante a noite, mas é uma enorme satisfação e credibilidade dada por ela que nós não podemos jogar fora e nem desperdiçar. E agradecendo a Dona Graça, seu Rubi, pela oportunidade que ela me deu. E seu Rubi também, muito agradecido. Me lembro como hoje, que eu fiquei pedindo a ele lá na penitenciária, quando eu saí, ele sem confiar em mim. E eu falando para ele que eu ia mudar. E ele me trouxe para cá no outro dia ele falou que só era de uma noite, no outro dia já veio Dona Graça me chamando no escritório, me lembro como hoje. Dona Graça conversou comigo, eu e Café, o outro funcionário, dizendo o que era para fazer, o que deixar de fazer. Aí o tempo foi passando, aí graças a Deus dei minha confiança para eles aí. Fico alegre por isso, agradeço muito pela oportunidade, que não é para qualquer um, né, chegar até esse ponto que eu estou agora. Agradeço muito a todos eles. Que disse que agora eu estava mudado realmente, até contei isso para Dona Graça. Aí ela chorou muito quando viu, meu filho, agora eu estou vendo que você está... Eu falei, não, ainda está muito pouco, tem pouco tempo para eu mostrar à senhora o que eu vou ser daqui para frente. Isso aí foi uma surpresa que eu tive, né? O dia a dia dentro da penitenciária, sobre trabalhando na oficina, depois de lá que a gente vai vendo como vai ser aqui fora, como o tempo muda, o tempo passa, lá dentro já era uma tribulação, muito aperto de mente. Mas agora aqui fora nós estamos vendo que a liberdade a gente tem que abraçar com as duas mãos, né? Esse não tem preço, não tem preço mesmo. Agora eu estou vendo que durmo e acordo, graças a Deus, isso é uma felicidade para mim. Já passaram pela nossa empresa no semiaberto, em torno de uns 400, 450 internos. Desses internos, eu tenho 4 que retornaram para o presídio, ou seja, houve a reincidência. Por falta até de oportunidade, eu não posso absorvê-los, né, todos, eu não tenho como. Então, o que aconteceu? Desses 4 que retornaram, já se arrependem, choram, pedem para voltar, e 2 evadiram, mas já estão de volta para a unidade prisional. Mas eu acredito realmente na ressocialização, eu trato eles, eu não sou uma chefe eu trato todos com igualdade realmente, e valorizando o trabalho, o esforço, que realmente é muito grande para quem nunca trabalhou com trabalhos manuais e de repente está ali trabalhando, toca muito eles. E a parte que é bonita, eu não proíbo se dos familiares quiser fazer uma visita, chegar aqui até a empresa, ver, valorizar o trabalho. Eu estou trabalhando, isso é muito bom. Isso realmente, eu acredito na ressocialização. Senão não estaria tanto tempo nesse trabalho. Agora, como se diz, muita gente não acredita, primeiro porque tem receio em trabalhar com esse grupo de pessoas, porque é a última classe social, acredito eu. Eles não são valorizados em nada. Claro, cometeram um crime, um ato, e você diz isso porque não foi com sua família. Não existe isso. Que eu também já fui assaltado, já tive outros problemas na minha vida. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode condenar, eles já estão encarcerados, já estão condenados, sentenciados, e não justifica a gente olhar, né, com desdém. Vamos valorizar mais, trabalhar com mais afinco, que realmente o ser humano
é o único animal racional e ele tem condição de mudar. Todos nós temos o lado positivo e o lado negativo. De repente aflorou o negativo, entendeu? Existe a causa maior que é a droga. Eu acredito também que a droga é o principal fator que leva o ser humano a realmente a cometer delitos, mas no cômputo geral eu sou muito satisfeita. Eu já tive internos aqui que foram de alta periculosidade, mas que eu coloquei para fazer almoço. E esse homem hoje está com uma empresa montada, trabalhando com o pai, com um carro bonito, e vira e mexe, vai na roça, me traz banana, laranja, não sei o quê, e vem nos visitar. Quer dizer, o homem que era assaltante de fuzil e de carro forte. Então, isso é muito bonito, isso é gratificante, entendeu? É emocionante para mim. Existe condição de ressocializar, existe. O que falta é oportunidade. O que falta é maior divulgação do trabalho que é feito. A nossa empresa é uma das empresas que divulga esse produto, porque, inclusive, por não termos vaidade, a gente colocou o nome da nossa estopa do preso, para que a sociedade saiba que é produzido pelos internos.